Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois serei propício para com as suas injustiças, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Salmo 130, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ser propício, em Hebreus capítulo 8, versículo 12, é fazer propiciação pelos nossos pecados. Cristo fez propiciação pelos nossos pecados, a fim de apaziguar a justiça de Deus, para reconciliar-nos, satisfazendo as exigências da justiça de Deus. Baseado nessa propiciação, Deus nos perdoa os pecados. Em Hebreus capítulo 8, versículo 12, é-nos dito pelo Senhor que dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui vemos que Deus esquecerá nossos pecados. Perdoar significa esquecer. Sem esquecimento, o perdão não é real. Deus não só perdoa os nossos pecados, mas também os esquece. Na nova aliança, a bênção primordial é o transmitir da vida divina, que introduz a lei interior da vida, a bênção de termos Deus e de sermos seu povo, e a capacidade interior de conhecermos o Senhor. Para Deus realizar isso, Ele tinha de ser propício para com as nossas injustiças e esquecer os nossos pecados. A propiciação das nossas injustiças e o perdão dos nossos pecados deram a Ele a base para transmitir sua vida para nós. Perdoar os pecados significa remover as acusações de pecado que havia contra nós diante de Deus, a fim de que sejamos livrados da pena da justiça de Deus. Porque uma acusação tinha sido feita contra nós diante de Deus e fomos condenados por Deus, era necessário que fôssemos o castigo justo de Deus. No entanto, quando Deus nos perdoou, Ele nos livrou da pena da sua justiça, e a condenação já não pesava sobre nós. Isso deve-se ao fato de o Senhor Jesus ter derramado seu sangue e ter morrido na cruz, segundo a justiça de Deus, para sofrer o castigo justo de Deus em nosso lugar, satisfazendo assim a exigência justa de Deus. Portanto, segundo a sua justiça, Deus pode perdoar e perdoará os pecados daqueles que creem em Cristo, cancelando as acusações de pecado que pendiam contra eles e livrando-os da pena. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida por perdão significa fazer com que parta e mandar embora. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele também faz com que os pecados que cometemos sejam afastados de nós. Isso deve-se ao fato de que, quando Deus fez o Senhor Jesus uma oferta pelo pecado na cruz, colocou todos os nossos pecados sobre Ele, a fim de que os carregasse no seu corpo por nós. Além disso, Ele também fez com que os nossos pecados fossem colocados sobre Satanás, para que ele os carregue para sempre. Isso é revelado no tipo da expiação relatado em Levítico 16. Quando o sumo sacerdote fazia expiação pelos filhos de Israel, tomava 2 bodes e os apresentava diante de Deus. Um era para Deus e era morto para fazer expiação pelos filhos de Israel, enquanto o outro era para Azazel, ou seja, para Satanás, para carregar os pecados dos filhos de Israel, uma vez que o pecado veio de Satanás. Quando nos perdoa, Deus nos isenta de cumprir a pena do pecado e faz com que os nossos pecados sejam retirados de nós, mas também se esquece dos nossos pecados. Assim que nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados da sua memória e não se lembra mais deles. As pessoas pensam que o perdão de Deus fará com que o homem seja ousado e imprudente.
Não sabem que a graça do perdão de Deus é para infundir o temor de Deus no homem. A nossa experiência mostra que quanto mais somos perdoados por Deus, mais o tememos. Quanto mais recebemos a graça do perdão de Deus, mais tememos Deus. A graça do perdão de Deus nos faz temer Deus e amar a Deus.